Olá, paz e bem, que alegria estar com vocês por mais um episódio do nosso Pod Cristo Adoradores. Oi, João. Tudo certo, Fabrício? Tô bem, e você, cara? Preparei, eu tô ótimo, cara. Cara, eu tô feliz. Você tá feliz? Mês de São José, né, parceiro? Eu vi que você tá de branco hoje. Eu tô de branco, rapaz? a semana passada eu tava com a camiseta de São José. É, tem um spoiler Mas pros porque nossos aqui convidados, né, cara? então, aí que tá. Só pra quem conhece essa camiseta e quem viveu é que sabe como funcionou esse E dia. agora eu vou te dizer uma coisa, hein? Se a tua camiseta fosse um spoiler, seria um spoilerzão, né, velho? Grande Tamanho. spoiler, entregou toda a série. É um tecido santo, Entregou né, cara? todo o filme, já entregou tudo, né, todo o cara? episódio de quem vai estar aí, cara. Né, você Ó, viu? Você tá feliz então? Tô maravilhosamente Mês de feliz. São José? Isso mesmo. Feliz, né, cara? Maravilhosamente bem, Eu vou cara. te dizer uma coisa, hein? Preparado pra esse episódio? Muito. O tema é muito importante a gente dizer, ó. Quem toca o corpo de Cristo precisa antes deixar-se tocar por ele. É forte, tá? Forte, né, cara? Forte. Escolhemos as pessoas certas para estarem Rapaz, eles são jovens, São. ministros da Eucaristia. Enfatiza o jovem lá na volta. Importante, jovens. Isso. E o que, Fabrício? Ministros da Sagrada Eucaristia. De novo, jovens. Jovens e ministros da Sagrada Eucaristia. Então hoje se prepare, porque aqui eles estão para dar o testemunho de vida para vocês que aí estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que vai tocar profundamente seu coração, e se você tem a vontade de um dia se tornar um ministro da Eucaristia, é só seguir esse caminho, seguir a Jesus, que vocês vão conseguir. Com a graça de Deus. Quem são essas pessoas, Fabrício? Essas pessoas é de um grupo maravilhoso. Um coração pra galera do Javenesci, olha aí. E ó, viu? Coisa mais linda. E eles são do Javenesci. E deve estar acompanhando o podcast agora, né? Se você que é do Javé e tá acompanhando, comenta eu sou do Javé e comenta aqui pra nós. E hoje... Usa a nossa hashtag, perdão, já cortar. Sou mais Javenesci. Aí é boa, hein? Aqui é tudo na hora, Vai, bota aí, rapaz. hashtag Sou mais Javenesci. sou mais Javenesci. Comenta aqui embaixo, hein? Isso mesmo, hashtag sou mais Javenesci. E já aproveita que você comentou, já aproveita, verifica se já é inscrito no nosso canal, É. tá? Você dá uma roladinha pra baixo, ou na hora que digitar, procura inscrever-se. Pronto. Tá escrito? Tá escrito? Bora então, seja muito bem-vindo, Gui e Eduarda, aqui hoje do Javenesci, preparados para serem entrevistados. Quer falar? Não, pode falar. Fechou? Não, tranquilo. É uma honra estar muito aqui, fiquei muito feliz com o convite. A gente já tinha trocado uma conversa já lá, num outro retiro, né? Não nesse, mas no outro retiro. Mas de fato é uma honra estar aqui, ainda mais falar sobre esse tema ali, sobre, né, os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, que é algo que foi sempre um sonho que a gente teve e pode estar sendo realizado através do convite da nossa paróquia, né, e tudo mais. E a gente vai tratar isso mais depois, né, para não já dar um espaço. Mas, novamente, é uma honra estar aqui. Obrigado, João. Obrigado, Fabrício, pra gente estar aqui. Então, nós ficamos muito É uma felizes alegria muito grande, realmente. A gente ficou bem feliz com o convite de vocês. Realmente é uma vivência incrível, assim, que a gente vai falar aqui. E sem palavras, assim. Ficamos muito felizes mesmo de estar aqui com vocês. E nesse tempo de caminhada, cara, eu até... Por que vocês foram tirados em oração? Nós escolhemos vocês, mas o João Fabrício veio na cabeça. Não, a gente reza, a gente ora, pede instrução do Espírito Santo. E eu nunca conheci um ministro da Eucaristia tão jovens. Nunca. Geralmente a gente tem a ideia, né? As pessoas, que o ministro da Eucaristia é algo tão longe, é algo tão distante. A sabedoria às vezes está linkada à idade. Às vezes não é bem assim, às vezes é um chamado, né? A gente vê o próprio exemplo de Carla Kutz. Então hoje vocês estão aqui para falar de vocês. Sim, vocês vão ser os protagonistas hoje. A gente sempre está a serviço, mas hoje a primeira pergunta já vai para vocês. Gui e Eduarda, quem são vocês fora da missão do altar? Conta um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram, como cada história aí se encontrou e como vocês juntos encontraram essa vocação. Vou deixar ela começar primeiro, né? Primeiras damas. Pode se apresentar. A gente se encontrou dentro da igreja. Nascemos em berço católico, então nos conhecemos dentro da nossa paróquia, né? Como coroinhas, a gente já foi coroinha junto. Então ali a gente cresceu, fizemos crisma no mesmo ano, foi tudo juntinho, que a gente conheceu ali dentro. É até engraçado, né, que a gente geralmente brinca que antes da gente se conhecer, né, a gente teve outra experiência e tudo mais, mas eu já uma história até engraçada, eu já dei um fora nela, né, a gente tava ali na crisma, né, fazia crisma junto, não na mesma turma, né, mas no horário, então a gente se encontrava antes, e aí um dia eu recebi uma mensagem no Instagram, e aí era dela ali falando, e aí ela acabou se declarando pra mim, achei ousado,
Achei usado. E eu falei, eu até comentei, falei, ó, legal a tua atitude e tudo mais, porque, né, tudo mais, só que na banho de água época... fria. Só que até foi bom. Paz. Até foi bom, porque não era uma época que eu tava muito certo, não. Então, aí eu até brinco, se a gente tivesse namorado naquela época, a gente não ia estar junto hoje. E hoje vamos casar. Olha Então, só. Deus, né, escreve certos por linhas tortas, né? Então, aí Deus foi escrevendo a nossa história bem linda, assim, né? É isso aí. Caramba, cara. Eu não sabia que vocês... Tá vendo? A gente conhece, serve juntos já várias vezes. E eu não sabia que vocês tinham sido coroinhas e tinham feito esse trajeto. Sim. A gente viu basicamente a vida toda na igreja, né? Eu fui no Coroinha, né? Fiz um tempinho de Coroinha, mas daí já saí. Mas a Duda continuou, né? Duda seguiu o filme até, acho que 14 anos, né, amor? 17. Eu fui Foi coroinha por 17. 12 anos. Fez bastante Nossa. tempo. 12 anos, cara. 12 anos. Saí porque tava velha, né? Que senão eu continuava. Cara, deixa eu fazer. Agora- Chegava os coroinhas lá, você, querida. Você, Deixa eu fazer uma pergunta pra ela, 12 então. anos. Eu sei que esse não é o tema, mas deixa eu fazer uma pergunta cada pra ano ela. pra um apóstolo. Quantas colherinhas você colocava no turíbulo? Opa, 12 anos, né? 3? 3. Ela é das minhas. É. Eu colocava 4. Ah, tem que ser bastante fumaça, Tá senão... vendo? Tá vendo, gente? Eu vou dizer pra você, não tem o preconceito dos coroinhas que ficam ali andando com turíbulo, tá? E colocando 4 colheres. Eu colocava 3, ponderado, 12 anos, profissional na área, tá? Muito profissional na área. Então, assim, ó, 3 colherinhas, 4 colherinhas, eu já gostava de fumacear a cara do padre. É certo? Você já tá certo. É que assim, ó, ele falou isso aí pra me incomodar. Porque quando eu era coroinha, eu colocava muito incenso. E aí, quando foi abrir o turíbulo, quando o padre foi incensar, meu Deus, cara, aquilo ali veio uma fumaça tão grande, parecia uma locomotiva dentro da igreja. E ele não gostava. Quando eu chegava com o turíbulo assim, cara, o padre olhava, ele fazia assim, ó. Meu Deus. Já sabia. Padre Timóteo, querido, perdão, Padre Timóteo, perdão, mas ó, te adoro, tá? Deus te abençoe. Coitado. Gente, continuando aqui então, vamos voltar pro nosso tema. A igreja e a vida sacramental sempre estiveram presentes na juventude de vocês? Sim, eu desde sempre ali, a gente, como eu falei, né, a gente é de berço católico, o Duda comentou ali, a gente foi coroinha, aí eu saí do coroinha, eu vim comecei a ajudar minha família aí na música, a gente tinha ministério de música, tocava na missa e tudo mais, e desde pequeno, a minha família sempre participou da renovação, né? Tanto que, tipo, o grupo de oração que a gente pertence hoje, o Javeneci, né? Javeneci, ele foi formado pela minha mãe e os irmãos dela. Né? Isso acontecia na casa da minha avó, e depois cresceram, começaram a pedir pro padre, o padre falou, liberou um espaço na igreja, aí foi crescendo, e hoje tem toda essa história linda que o Javeneci tem hoje, né? E eu, desde pequeno, todos os meus primos participavam, e eu olhava, via aqueles jovens e, tipo, aquela passagem, não sei se realmente é uma passagem, mas vejo como eles se amam, né? E eu achava muito da hora. Eles saindo, eles jogando bola, às vezes eles iam fazer o tapete do Corpus Christi. Eu tinha, tipo, 10 anos, eu gostava de fazer junto com eles porque era massa, assim, eles eram animados, eram unidos e tudo mais, e, meu, eu queria estar ali. E aí eu fui pro Javeneci, com 14 anos eu já comecei a participar. A Duda até ia de vez em quando, né, com as amigas dela, mas não ia sempre, né, até porque eu acho que os pais dela não O horário era tarde pra mim, daí a minha mãe não... Isso. E aí eu segui a minha vida ali, minha juventude foi basicamente dentro do Javeneci. E aí até que um ano o Neto tinha trocado os padres, e o padre que veio resolveu iniciar a missa jovem. E aí, até um pouco de como a gente se conheceu, como foi esse start, né? Aí a beira ali, tinha passado a pandemia, né? A gente tava ali naquele lockdown e tudo mais, aula online. E eu tava de boa, tranquilo, sem querer nada, até porque eu já tinha passado pra ir pra uma faculdade lá em Floripa. Então, tipo, eu já ia pra fora, não ficava mais ali, então eu tava tranquilo. E até que dentro de uma missa jovem, assim, do nada, assim, brotou assim, aquele olhar diferente, sabe? Caraca, e a Duda? Assim, até comentava assim, tá, e a Duda? Aí ele viu uma princesa. E aí, dali pra frente, aquilo começou a me encantar, assim, ela começou a me encantar. E aí eu comecei, né, aquele papinho e tudo mais, aí não sei o que aconteceu, mas aí ela começou a participar mais do grupo do Javé, e a Cecília pediu pra eu adicionar o contato dela, aí eu comecei a chamar e foi ali, né. E dentro da igreja ali, sempre nessa questão, né, eu dentro do Javeneci, ela mais ali pra parte do Coroinha, e depois do Coroinha ela foi pro Javeneci e ficou ali também, né.
E a nossa juventude foi a vida inteira, basicamente, dentro da igreja, né? Uma vida dentro da igreja. Até que depois, né, pedindo namoro, né? A gente namorou ali cerca de 3 para 4 anos, e aí com 4 anos de namoro, até falei com o Jana, que é o nosso abraço, Jana, se ele estiver vendo. Talvez não, mas vamos ver se ele vai, né? Mas aí eu falei com o Jana, que ele é o nosso coordenador da paróquia ali, se ele liberava a capela, né? Que foi onde tudo aconteceu. E aí o nosso pedido de noivado foi dentro da capela. E aí, passado o tempo, a gente sempre atuante na igreja. Aí eu virei coordenador do Javanesi também, né? Quando se teve mais contato e tudo mais. E fim do ano passado, metade do ano passado, quer dizer, o Jean veio nos convidar a ser ministros, né? Olha só. E foi algo assim, quando ele deu o convite, assim, a gente desabou, assim. Mas a história é um pouquinho diferente, que o padre teve uma atuação diferente ali, que aí a Duda que conta, porque ela é mais cheia do padre, né? Então ela pode contar. Só uma etapa antes, seja bem sincera comigo, Duda. Você, na época de coroinha, tu já gostava do Gui? Já. Olha aí, rapaz. Eu? Dava uma... mas daí não falava nada. Esse assim. Dom Juan era difícil, né, cara? Ah, você viu? Agora é. Tem que ser difícil, né? Muito bem, próxima pergunta. Pode dar continuidade, Duda. Fala ali sobre o padre. O padre. A gente tava na festa de São Cristóvão, né? Tava tendo a Isso. festa ali da nossa paróquia, do nosso padroeiro. E foi no dia do bingo, que é comum nós termos o bingo lá na nossa paróquia. E nós, do Javanesi, a gente sempre fica responsável por ajudar na bebida. A gente é sempre ativo dentro da nossa comunidade, né? Então, a gente estava responsável pela bebida e eu estava responsável por organizar as equipes para servir nessa bebida. Então, eu entrei lá, aí, coincidentemente, eu resbalei com o padre, né? E daí ele perguntou assim... já conversaram com você e com o Guilherme? Daí eu falei assim, não, padre, o que tem que conversar com a gente? Jesus. Daí ele assim, então eu não vou falar, é surpresa. Só que eu sou um pouco ansiosa. Bah. Aí eu falei, padre, o senhor vai ter que me falar agora, eu não vou aguentar. Ele disse, vão convidar vocês para serem ministros da Sagrada Eucaristia, mas não conta pra ninguém, é segredo. Quando forem te contar, vocês fingem surpresa que não sabem nada. Saí ali e falei, pode deixar, padre, não vou falar. No que eu encontrei o Guilherme. Guilherme! Tem Contei tudo. aquele negócio, agora sou sincero em falar, né? Assim, ó. Não conta pra ninguém, assim, só pra minha esposa. Não tem essa, né? Tipo, se o cara, ou pro meu esposo, né, no caso, né? E tipo, foi até engraçado que eu não acreditei muito. Eu fiquei meio receoso, porque, chamar a gente pra ser ministro, porque até tinha uns comentários, né? Pô, nunca vi ministros tão jovens. Até tem, por exemplo, na nossa cidade ali, na Itajaí, por exemplo, o pessoal da fazenda, já é um pessoal, o padre também é mais jovem, mais ativo que os jovens, e chamava. Porém, na paróquia São Cristóvão ali, a gente vinha de uma cultura, de fato era uma cultura, porque muitos padres pensavam dessa forma, e não está errado, vai da linha de pensamento de qualquer um, de que para ser ministro, né, tinha que ser casado, e precisa ter mais de 30 e poucos anos, né? Porque daí leva o serviço mais a sério, tem também disponibilidade para fazer as visitas, né? Que os ministros precisam fazer as visitas e tudo mais. E então eu discordava um pouquinho porque eu sempre quis, né? Só que, tipo, eu entendia que, não, de fato, porque é uma responsabilidade, né? E imagina, tô no grupo de oração jovem, tenho faculdade, trabalho, quando é que eu vou poder fazer as visitas, poder estar ali servindo realmente, né? E aí veio aí houve a troca de padre, né? Veio o padre Diomar, o abraço padre Diomar. E ele já começou, quando ele entrou, ele já veio fazendo algumas mudanças, né? Já veio. E eu acredito que algo que foi fundamental para esse nosso chamado foi esse aceite do padre, né? Esse aceite dessa mudança nesses pensamentos. E eu acho que não seremos os primeiros. Segundo a fala do padre, né? Ele acho que até tinha outros para irem também. Porém, talvez não aceitaram, mas isso a gente não sabe. Mas, de fato, por conta disso, acho que acabou tendo essa quebra e eu até, por conta disso, eu até duvidava, né? Será? Não sei, acho que ele pode ter confundido ou tá pensando em outra coisa. E ela, não, ele vai chamar. E aí sempre tá certo, né? Aí deu uns 2, 3 dias, o Jean veio chamar a gente, entregou a nossa carta, aí foi um show. Aí a gente fez de surpresa, nossa. A gente fez de surpresa, eu queria falar com vocês, eu sei! Eu falo, eu sei. Chega pro padre pra confessar, pro próprio padre que falou assim, o que você quer confessar? Padre, eu fingi surpresa. Eu fiz.
Não faz mais isso. Não é. Mas o engraçado era ter que... A ansiedade da Duda. Que daí toda hora que alguém queria falar com a gente ou comigo, ela já pensava, acho que eles vão chamar. Mas, engraçado. E pra vocês, assim, né? Inclusive é a próxima pergunta. Pra vocês, como foi... Juntos, vocês tiveram que conversar. Teve provavelmente não uma discussão de briga, mas uma discussão de diálogo, né? De conversa. Dizer esse sim diante da situação. Vocês são 2 jovens que estão iniciando essa vida agora, se preparando, né, para a vida matrimonial e tudo mais. E a gente sabe que a vida, cara, é corrida. É uma dinâmica onde a gente precisa estar em movimento. Se a vida não tem movimento, cara... acredito que Jesus era assim. Jesus sempre estava em movimento. Então, faculdade, se preparando para o casamento, cada semana tem um boleto para pagar. E o Geek Lute. Mas assim, com todo o respeito, como foi dizer esse sim para vocês? Conseguiram separar? Não, esse tempo a gente vai se dedicar. Até para as pessoas que estão assistindo em casa. Ah, cara, mas esse é o embate. Eu acho que o tempo é sempre a desculpa ou o grande motivo da pessoa não conseguir. Então, pra vocês, como é que foi isso? A gente parou e conversou realmente, porque não é simplesmente dizer sim, porque ministro a gente não serve apenas na Santa Missa, né? A gente tem todo, como o Gui falou, tem que visitar os doentes. Então, tipo, a tua vida muda, porque é uma grande responsabilidade pra ti. Então, a gente sentou, conversou, e a gente falou assim, é um sonho nosso, de verdade. A gente sempre sonhou em ser ministros. E é uma responsabilidade muito grande. A gente vai aceitar, a gente não vai. Então a gente sentou, a gente rezou, né? E daí a gente foi com calma, assim, pensando, com carinho, muita vontade, com certeza. Até que a gente pensou, não, a gente vai aceitar. Se chamaram, se Deus chamou, Deus capacita, né? É isso aí. Então, não tem tempo. Por que tempo? Se Ele quer que a gente sirva nisso, se foi um chamado dele, então por que não falar sim, né? Então nós aceitamos. E é engraçado, né? Como pode, né? A faculdade passa, vai passar, vai se formar, vai deixar de fazer, vai executar na vida profissional. Os outros problemas, cursos, formações, isso tudo. Mas quem não passa é Jesus. E vocês estão ali com isso, cara, vai ser pro resto da vida. Vocês vão estar juntinho lá com 90 anos carregando Jesus, levando Jesus, indo na casa das pessoas. Isso mesmo. E assim, ó, sempre Deus é perfeito em tudo, né? Nem comentei no início, Ele escreve certo por linhas tortas, né? Quando a gente recebeu o chamado, eu tava passando por uma fase assim meio angustiado por conta, né, eu tava com a coordenação do Javé, né, a gente foi casar e tudo mais, e tipo, eu tava num momento assim que eu tava bem cansado e bem distante, até mesmo um pouco distante de Deus. E aí quando a gente recebeu esse chamado, eu fiquei, pô, será que eu sou digno? Assim, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo que já recebeu esse chamado se pensa, pô, será que eu sou digno? Porque, pô, nem rezar direito eu tô enrezado. E aí, eu pegando a Bíblia, né, lendo. E aí, Deus foi certeiro, assim, sabe? Porque aí, a partir daquele momento, eu sentia gosto pelas coisas. Tipo, eu queria estar lá. A gente vamos ter que fazer reunião. Tem tantas reuniões para serem feitas por ministro, né? Que são as formações. Eu queria estar nessas formações, tipo, eu queria fazer. Aí no Javenesci já me deu um outro start. É que nem a Dudu falou, Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. E ali, a partir dali, até as missas que eu vivia, eu já vivia com um olhar diferente. E eu comecei a ter um desejo, não, vou participar, porque eu posso não hoje, eu posso na minha cabeça não ser digno, mas se Deus me escolheu, eu vou fazer com que eu seja. Claro que é quase impossível ser digno de uma honra tão grande, né? Mas sempre tentando, assim, sabe? Às vezes caindo, né? Tendo lá depois se confessar e tudo mais, mas sempre eu buscava. Buscava ir fazer adoração ou pegava o meu texto, aí, tanto até que aí virou uma rotina minha, né? Vou de bicicleta pro trabalho, não tiro mais o texto do bolso, eu pego, enquanto eu tô indo de bicicleta, tô rezando. E sempre nessa caminhada, assim, sabe? Às vezes cai, mas sempre se levantar pra não permanecer, né? Caído ali, né? Basicamente isso, né? Cara, que top, hein? Forte, né? Forte demais. E pra ti? O quê? O que significa você tocar o corpo de Cristo na Santa Missa? É uma sensação inexplicável, eu diria.
é doido, assim, né? Na nossa formação, tem ali uma série de formações, como o Gui falou. Então ali a gente tava ansiosa, quero ir. Chegou na primeira missa, eu me tremia inteira, assim, tipo, era uma coisa, um sentimento muito doido, sabe? E até conversei com o Gui depois da missa, quando acabou a missa, a gente, no banco, eu tava super tranquila, não tava tudo bem. No que eu subi no altar pra pegar a âmbula, pra entregar, eu entregava assim, ó, toda me tremendo. E quando eu larguei, assim, quando eu botei ela, passou. Tipo, é uma sensação, é diferente, assim, é uma responsabilidade muito grande. É uma porque missa diferente, né? É uma missa totalmente diferente. A partir do momento que a gente, eu até comentei em casa, depois dessa primeira missa, quando eu cheguei em casa no meu café, é uma missa totalmente diferente que a gente vê. E a minha mãe foi ministra, e ela, sempre foi me ajudando, né, nessa caminhada, ela, verdade, uma outra missa. A gente deixa principalmente ali, no partir do momento que a gente começa a atuar, né, que depois do Pai Nosso, muda total. E, na verdade, já desde do rito de entrada, desde tudo, ali você tá ali para servir, para entregar o corpo de Cristo na mão dos outros, na boca dos outros, né? E aquilo dali ressignifica tudo que eu tava vivendo até hoje, né? Porque muitas vezes a gente vai pra missa, ou pra cumprir tabela, ou a gente não tá ali 100%, tá cansado e tudo mais. E a missa não é isso. Isso não tem que ser uma obrigação, não, a gente não tem que ir pra missa pra cumprir tabela. E mediante disso, a gente vem, né, depois desse chamado, até voltando, é que eu comecei a dar valor a essas coisas. E, a gente enxerga, começa a enxergar de outros olhos, sabe? É uma coisa que não, com palavras não dá pra explicar, assim, a sensação que é. Só que Deus é incrível porque Ele faz a gente ter esse olhar novo, né, para as coisas, no momento que a gente mais precisa. É tipo como se tivesse, porque tu vê, né, é uma experiência, é uma responsabilidade. Pensa, é uma esfera diferente que tu tá ali, porque tu tá do outro lado, cara. Eu me lembro muito bem de como é uma fila de comunhão, mas eu nunca tive do outro lado. É diferente, né? Entendeu? É tipo, você entregar pra pessoa, você ter todo... Não é uma simbologia, não é símbolo. Não é. Não, é o corpo de Cristo que tá ali. Exatamente. Então... Fora todo o zelo, né, que precisa ter. Que aí nas informações fala, cada cada célula daquela hoxa é o corpo de Cristo. E é o corpo na totalidade, segundo o próprio decreto no Vaticano. Então, a gente tem que cuidar com cada coisinha, até o ato de da tua mão, a gente passar álcool na mão, a gente tá ali perto, né, sempre com, às vezes, o manustério, né, o sanguíneo, perdão, o manustério não, o sanguíneo. Na hora que a gente vai pegar a âmbula, pegar com cuidado, na hora de entregar. E, cara, acho que as coisas mais lindas, assim, é poder ver aqueles realmente amantes da Eucaristia, né? Deus. Você pegar e entregar a pessoa, tipo, tá ali olhando, adorando o Senhor. E isso até me impacta, assim, porque muitas vezes a gente não espera de certas pessoas e quebra nossas pernas. Pô, aquela pessoa talvez tá indo ali só por costume e tudo mais, mas na hora de receber a comunhão, ela tá ali adorando, adora muito, muito melhor. Claro que não sei se existe essa questão, mas sim. Muito mais lindo do que qualquer coisa que talvez tu faria para adorar Jesus, assim, sabe? Isso muitas vezes me quebra as pernas. Muitas vezes a gente tá ali. Tivesse uma perspectiva dos olhos dele, né? Isso tá tipo. Meu Deus, eu cheguei a me arrepiar, cara. Meu Deus. E a pessoa tá ali, ó. Só, tipo, às vezes tem gente que vive por aquilo ali, sabe? É engraçado. E principalmente os mais simples, sabe? Os mais simples, eles, sabe, tem um amor pela Eucaristia que faz a gente, pô, eu não amo a Eucaristia ainda da melhor forma, sabe? Cada vez que a gente vai lá na missa, eu às vezes fico olhando, né, não um olhar de julgamento, mas um olhar assim, cara, como é bonito ver o amor que essa pessoa tem pela Eucaristia. Como é bonito para ver que ela sabe. Ela pode talvez não entender tecnicamente, não saber os dogmas e tudo mais, mas ela adora Jesus. Ela adora, e muitas ou talvez todas as vezes ela adora melhor que eu. Nossa. Sabe? Sempre algo que me quebra as pernas, assim, é muito, muito lindo. Muito lindo. É lindo, cara, porque às vezes quando eu tô na missa eu sou pego muito desprevenido, né? Porque minha esposa, ela dá risada de mim, tu sabe, né? Cara, eu sou muito emotivo. Aí, às vezes eu me pego chorando assim, ela olha assim e começa a dar risada. Meu Deus.
Daí um dia eu pedi a instrução pra Deus, falei assim, mas por que eu olho isso, pra Elisa, cara? eu não sei se eu dou risada, se eu choro. Né? Aí eu entendi que o Espírito Santo também se manifesta no sorriso, entendeu? Claro. Então é a alegria de poder ver alguém que também tá chorando, que também tá sendo batizado, entendeu? Os dois estão sendo batizados ali naquele mesmo momento. Mas todas as vezes que chega na parte da comunhão, às vezes eu me pego pensando, olha assim, toda a parte da consagração, assim, minha cabeça volta lá atrás. Jesus ali, entendeu? E, pô, e ali naquele zelo, aquele levantar, assim, sabe, do corpo, do sangue de Cristo. Isso mesmo. É outra coisa, cara. E assim, ó, a gente às vezes, eu pecava muito nisso, né? Não pecar de realmente ser um pecado, mas tipo, eu falhava muito nisso. E às vezes eu tava da hora da consagração, aí a minha mente tava longe, você tava pensando nas coisas de casa, o trabalho e tudo mais. Só que, cara, ali a consagração, ó, aquela hóstia ali tá virando o próprio Cristo. E assim, muitas vezes eu ainda falho nesse cara, perdi esse momento. Só que agora, hoje, quando a gente vai na missa e tudo mais, até como eu falei, é outro olhar, né? A gente senta ali, ajoelha, e cara, quantas vezes eu vim na missa e perdi esse momento. Tipo, é algo que é extraordinário. Tem um vídeo que rola assim de vez em quando no Reels, que é como se eles fizeram uma montagem do que realmente estaria acontecendo. Aí, tipo, acho que já viu, né? E tem uns anjos, tudo, meu, aí Ordem de batalha, loucura. Aí eu sempre tento ficar pensando nessa cena e fico olhando ali, admirando. E quanto a gente acaba falhando, né? E, tipo, esse é até um conselho, assim, não é conselho ou ordem, nem nada, mas só que eu falhava muito, tipo, de estar ali, mas não tá. E isso a gente perde. E muitas vezes muito mais vale estar presente 100% durante a Santa Missa do que das orações mais bonitas que tu faz aí fora, um grupo de oração e tudo mais. Não falando contra o grupo de oração, nem nada disso, até porque é válido, é muito importante, mas o maior ápice, assim, o santo grau, né, o ápice da nossa fé é ali, é a Santa Missa. Se não tem missa, não tem catolicismo. Então, tipo, daí a gente vai perdendo esses detalhes, às vezes por conta da correria, das coordenações, ou até mesmo dos encontros, ou com as coisas do mundo mesmo, e não dá o valor sentido ali. E Deus nos fisga no momento certo, né? Que é uma outra realidade, é uma outra visão, que é uma experiência que eu recomendaria a todos. Se um dia te chamarem, claro, reza, né, discerne e tudo mais, mas aceita, porque é incrível. É incrível. Faz quanto tempo que vocês foram ordenados ministros? Foi em março? Não, foi em outubro. Outubro, logo após o cerco de do ano passado? do ano passado. E desde lá até hoje, o que mudou na vida de vocês que hoje passam a servir tão perto do altar? Muda a vida toda, assim, na verdade, né? Tipo, são atitudes que a gente para e pensa e fala assim, eu sou ministro. Isso aqui eu não posso fazer. Até tem Santo Francisco de Assis que fala, se eu não me engano. Prega o evangelho e, se necessário, use palavras. Santo Antônio. Então, é isso, né? Tu leva o corpo de Cristo para as pessoas. Então, a tua vida inteira, ela passa a mudar. Claro que a gente já vivia dentro da igreja, né? Mas é um olhar totalmente diferente, com mais responsabilidade, assim. Tu passa a ter mais peso, assim mesmo, pro que tu tem que fazer. Tipo, isso aqui, não. Isso aqui eu preciso fazer, isso aqui Jesus faria, então, tipo, é isso, assim. Até porque, né, quem é chamado, isso também para os servos, para todo quem está à frente da igreja, né, mas aí falando do ministro, você não é ministro só durante a missa, você é ministro o tempo todo. As pessoas vão te olhar, aquele ali é o ministro. A pessoa, tipo, tu tá na rua e tudo mais, e ela sabe, esse ali já me deu Eucaristia. Então, o modo de vestir, o modo de agir, tudo, né? No caso, é a vida como a gente tem que ser mesmo, né? Que é ser o mais íntimo de Jesus e, que nem a música do Padre Zezinho, né? Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. E é tipo, a partir do momento que nós somos chamados a ser ministros, isso tem que se tornar uma verdade. Mas não é só nesses momentos, né? A gente tem que, essa verdade tem que estar, mesmo se a gente não fosse ministro, né? Acho que é isso. Top, né? Forte, né? Lindo, cara. Lindo demais. Eu tô bobo aqui. É que eu sempre falo isso, né? Mas é que vocês estão acompanhando aí de casa, mas a gente tá olho a olho aqui. Aí a gente fica assim, caramba, tá escutando. Focado nos dois. E como explicar para outras pessoas, jovens, iguais a vocês, né?
que essa missão não é questão de honra e de status, mas é uma entrega e serviço total a Deus. Como eu falei anteriormente, né? Merecer, a gente não merece nem estar perto ali, né? Porque Deus é perfeito e é a misericórdia dele, né, que atua nessas questões. Mas quando nos chamam a serviço, quando Deus chama alguém para serviço, é porque ele te conhece. Ele não te chamou, ninguém te chamou de aleatório. Por exemplo, quando vocês foram chamados para a vocação de vocês, ou quando a gente foi chamado para ser servo do GEVÉ, ou quando a gente foi chamado para ser coordenador, voltando, né, também ao que a gente tinha falado, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele sabe quem são os escolhidos dele. A minha tia Cleia, também se ela estiver vendo, um abraço, ela sempre fala, por que é bom servir? Porque é no servir que a gente vê as maravilhas de Deus. Quem viu o milagre acontecer nas bodas de Caná não foram os convidados. Não foi o casal que estava casando. Muito menos o anfitrião da festa, né? O mestre de cerimônias. Foram os servos. Os que foram lá buscar as talhas e entregaram para Jesus. E é nesse âmbito que a gente tem que olhar para o serviço, né? O serviço não é uma honra minha, mas é porque Deus precisa de mim. Só que ele pode escolher qualquer outro, né? Então por que eu não vou dar o melhor? Por que eu não vou me... Por que eu não vou me entregar para esse serviço ou aceitar esse serviço se ele está me chamando? Isso vale, eu acho que provavelmente vocês já receberam padres, os padres podem falar a mesma coisa e tudo mais. Não é um mérito nosso, mas sim uma misericórdia de Deus pra gente. Que nem pra mim foi isso. Porque se ele não tivesse me chamado, talvez eu passasse a minha vida toda sem entender o real valor da Eucaristia. E olha que eu já era pregador, já coordenava grupo de oração, mas nunca tinha parado para refletir sobre a Eucaristia durante a missa. Nunca tinha pensado, olha quanto tempo eu perdi focando em outras coisas, preocupado, sendo que na hora da Eucaristia eu tô ali. Então quando Deus nos chama a serviço, isso eu até falo para o pessoal que nem tu falou, né, um conselho, cara, reza e aceita com coragem, mas se entrega por inteiro, não faz meio corpo, porque se fazer meio corpo vai perder a graça. No caso, vai perder o de ver a transformação dos outros. Perde de ver, que nem quando eu coordenei o Javé Nessi, cara, foi exaustivo, foi cansativo. Muitas vezes eu não via a hora de acabar. Mas, por exemplo, que nem no retiro que a gente foi. Aí é uma maravilha ver aqueles jovens entrando na sexta-feira à noite e saindo no domingo. É uma maravilha, a gente consegue ver o olhar deles mudar, né? Nossa, a gente consegue, algo que... É satisfatório. Isso, e tipo, não tem que explicar. Só quem... feliz, né? Tipo, cara, valeu a pena. Tu olha assim, a pessoa, aquela pessoa chegou assim, olha como ela tá saindo, e só pode ser Jesus, cara. Entendeu? Não pode ser outra coisa. Não tem. E da mesma forma na Eucaristia, sabe? Quando a gente ainda não chegou a fazer visitas, né? Mas os nossos tios que fizeram a formação conosco, né? Eles já foram fazer isso, cara, é lindo. É outra coisa. É outra coisa. A gente chegar lá, ver aquela pessoa tá querendo. Ela tá querendo. E eu sou o responsável por fazer ela voltar. Porque ou fazer ela se encontrar com Deus, né? Porque muitas vezes é um idoso que os parentes não veem, um idoso que só assiste talvez a TV Aparecida e não consegue comungar porque não tem como ir à missa. E aí a gente se torna meio que responsável para poder fazer com que ele possa receber Jesus, né? Porque ele também merece. Muitas vezes merece até mais que eu. Né? Isso me lembra a parábola que fala sobre o coxo, né, cara? Que tava tentando entrar pra dentro da banheira, né? Cara, que loucura, cara. Como Deus cuida dos detalhes. Entende? Tipo assim, ele sabe que vai ter gente que não vai conseguir. Mas não porque não quer, porque não consegue. Mas quer, sente esse chamado, esse desejo. Cara, que top. Forte, né? Forte. Bem, o tema ele já fala sobre essa questão de deixar-se tocar por Cristo. De que forma que o ministério hoje, como ministros, isso fortalece o casal, vocês, nessa caminhada de vocês hoje juntos? De que forma que isso fortalece? E um conselho que vocês podem deixar para as pessoas, para os jovens, noivos que estão pensando também desse lado.
Pode. Eu acho que no que ajuda, no que une nós dois, assim, a gente estando ali como ministros, e muitas vezes a gente foi servir e a gente foi indo até a igreja. Eu gosto de ir pra igreja a pé porque a gente vai, eu acho gostoso, né? E a gente vai conversando. E a gente fala, tá cheio de coisa pra resolver. O casamento, meu Deus, gente, 500 fornecedores e vai pro lado, vai pro outro, e correria, e trabalho, e faculdade, e grupo de oração, então realmente cansa. E a gente estando ali e servindo, a gente vai, serve, entrega o corpo de Cristo para as pessoas com uma simplicidade tão grande, né? Quando eu servi, eu sempre lembro, quando eu era pequena, eu imaginava, na hora da consagração, quando o padre erguia a hóstia assim, eu imaginava assim, como se fosse Jesus erguendo a hóstia, só que dentro da hóstia, assim, pra mim era um desenho. E na hora de tocar o carrilhão, não era um coroinha tocando carrilhão. Eu pequena não sabia. Pra mim era tipo o barulhinho de Jesus erguendo a hóstia, assim, consagrando. Então agora, depois disso, que a gente foi convidado, né? Eu voltei a ter esse olhar, assim, com uma simplicidade maior, uma simplicidade muito grande. Então é como um desejo de criança entregando o corpo de Cristo para aquela pessoa. E ele ajuda muito a gente, porque depois a gente voltar, assim, a gente conversa, cara, como Deus é bom, né? Tipo, a gente, nas nossas limitações, nas nossas falhas, não somos perfeitos, claro, mas ele chamou a gente, e como ele tem ajudado a gente no nosso casamento, é incrível, assim, como as coisas vão indo dando certo, sabe? E entrega e reza, e confia, e pede, e agradece, e é isso, tipo, vivendo como ministros, foi muito mais forte isso. É aquele conselho, né? Se for fiel, não tem na Bíblia, né? Seja fiel no pouco e ele lhe confiará mais. Então, tipo, a gente às vezes pensa, Deus tava falando, pô, tem mil coisas pra resolver e tudo mais, e aí a gente tem que ir pra missa pra servir, tem que chegar mais cedo, tem que se arrumar e tudo mais. Mas aí a gente chega lá e é fiel nesse pouco, né? Que não é pouco. E as outras coisas, deixa que Deus cuida. Tudo E ele vem cuidando. Ele vem cuidando. É extraordinário, né? Isso foi falado muito quando eu fui para assumir a coordenação do grupo. E voltou a ser falado agora, né? Com essa outra responsabilidade, né? Por exemplo, a gente tinha... vai ter que pagar tal coisa, fornecedor vai precisar da entrada, tem tal... Aconteceu coisa com o carro, precisa pagar o carro... Furou pneu, não sei o que, a gente precisa pagar a faculdade, não tá conseguindo, e Deus vai abrindo as portas, mas ele pede para que cuide dos dele. Então, tipo, então é aquela volta fala, né? Seja fiel no pouco e veja a graça que Deus vai fazer na tua vida. Eu acredito que vocês já responderam muito dessa próxima pergunta. Deus é, cara, se eu te falar, irmão, se eu te falar que é tudo, é a ação do Espírito Santo, entendeu? Não é nada planejado, tá bom? Eu vou dizer pra vocês, é planejado. Não é. Aí, entendeu? Pronto, falei. É isso aí. Agora assim, mas fazendo um adendo, mesmo assim eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que sempre tem algo melhor ainda pra extrair. Já houve momentos que vocês estavam desanimados? Hoje eu não vou. Cara, justamente por essas limitações, por essas preocupações. Porque ninguém merece ter um coração ansioso. Acho que Jesus não quer que tenhamos um coração ansioso. Mas o que vocês dois, porque casal é isso, né? É um coração que se completa com o outro. E às vezes o que falta em mim sobra no outro. E em que momentos assim que vocês, tô desanimado. O que vocês fizeram? Qual foi a ação que juntos vocês fizeram para não desistir? Para não dizer, hoje eu não vou. Não deixar de ir na missa, mas hoje eu tô cansado, hoje é não. Olha, é que eu não sei se é por conta também do pouco tempo e tudo mais, em que a gente diz sim pra qualquer coisa, né? Mas já teve momentos, por exemplo, de eu tinha um outro compromisso, mas eu tenho que servir. E aí a Duda até briga comigo, lembra do que foi passado lá na formação. Sobrado. Se assumiu... não, tem que lembrar. Se tu disse sim, é pra ir. Não é pra ficar fazendo corpo mole ou inventando desculpa. E aí, também já voltando para aquilo que, né? Deus vai abrindo as portas, né? Eu lembro até hoje, eu tava num retiro e a gente tinha missa, eu tinha missa pra servir no domingo de manhã. E eu não sabia o que eu ia fazer. Como eu ia, como eu ia voltar. E aí, só que aí, no meio disso tudo, né, rezando, como é que eu faço pra dar certo ou não? Eu arrumei lá dentro do retiro, arrumei uma carona, consegui voltar. E aí vim dormir em casa.
Depois fui pra missa e deu tempo certinho pra eu chegar lá e ainda não ter tido um momento que precisavam de mim tocando nesse retiro. Tipo, as coisas vão se encaixando, né? Então, que legal. Deus usa disso. Então, tipo assim, tá cansado, tá difícil, tudo mais. Se tu deu teu sim, tá 100%. É verdade. Que ele vai abrindo as portas, tá? Ele vai abrindo as portas. E restaura, dá força, dá vida, dá ânimo. Jesus é isso. E agora eu queria que vocês olhassem para aquela câmera lá, ó, certo? E falasse para as pessoas que estão nos assistindo que mensagem vocês deixariam para quem sente o chamado para servir como ministros, né? Porque eu sei que não é você dizer, eu quero ser ministro. Não, você precisa ser convidado a estar. Sim. Mas a pessoa que já foi convidada a estar e hoje recusou, que ele pediu, não, acho que não está na hora. Acredito que Deus tem um propósito para essa pessoa. Mas o que dizer para essas pessoas que não teve coragem de dizer o seu sim? Presta atenção que agora é para você, hein? Você presta atenção, você senta aí onde você tá e você escuta. Vai. Eu acredito que não tem hora. Então, tipo, se Deus te chamou, é porque Ele te quer ali. E às vezes a gente pensa, né? Eu pensei quando me chamaram, será que eu consigo isso? Será que eu tô capacitada para fazer isso agora? Se eu mereço ser ministra, né? Embora tenha sido um sonho meu na minha vida toda, porque a minha bisavó era ministra, então eu olhava ela pequena e pensava, nossa, eu quero ser igual a minha bisa. Nossa, que legal, cara. Então, quando me chamaram, eu meio que, tipo, opa, é um sonho meu, talvez eu vou realizar agora, mas é uma responsabilidade grande que eu vou passar a assumir, né, que nós vamos passar a assumir, mas é confiar. Eu sou uma pessoa difícil de confiar, eu confesso que eu sou bem... É verdade. Eu sou um pouquinho, assim, eu tenho um pouco de receio das coisas, né, mas é bem melancólica. Mas é confiar e falar assim, porque não se arrepende, sabe? É uma alegria tão grande assim que a tua vida passa a ter um brilho maior, tu passa a viver com mais desejo, assim. É muito bom. Então, eu não diria, talvez tenham te convidado e podes estar pensando em falar ou não, mas o meu conselho é reza, discerne, mas não fale não por medo do que pode ou não acontecer, porque se Deus te chamou, Ele te capacita e Ele te quer servindo pra Ele. Uma lapada de glória, meu. Falei Deus. Pra você que você... E ela assim, eu não tenho vergonha, não sei se eu vou falar muito, não. Eu tenho receio. Cara, meu Deus. Esses melancólicos treinados. Né? Agora, não, e sabe o que é engraçado? É engraçado que a gente senta aí agora. Ainda bem que o pessoal tava sentado quando foi escutar. Graças a Deus. Aquela lapada ia ser tão grande, a pessoa... Não ia nem ver onde ia cair. Não ia nem ver onde ia cair. Só ia acordar do outro dia. O que nós temos aí agora, Fabrício? Agora a gente tem o sorteio do nosso sócio adorador benfeitor. Sócio adorador benfeitor, você que ainda não faz parte dessa missão, nos ajude a evangelizar por esse canal de graça que é o Pod Cristo Adoradores. E agradecemos aos nossos sócios benfeitores. Com certeza. Bora pro sorteio, Fabrício? Bora pro sorteio, porque toda quarta-feira tem um sorteio de um patrocinador nosso. E hoje quem vai ser o patrocinador? Os nossos queridos da Servos Store, né? Servos Store. Sempre caminhando conosco. Você que quer ter João, quero renovar o meu guarda-roupa. Pô, velho, faz favor, né? Tá cheio de doação aí nas igrejas. Doa essas roupas que você tem e você vai lá adquirir uma camiseta nova na Servos Store. Claro, com toda certeza. Moda católica, linda. São lindas, maravilhosas. Você vai sair desfilando, entendeu? Você vai ser um chuchu de Jesus. Um chuchu de Jesus, vai por mim. Veste toda a família. Eu acho que a gente tinha que ser os garotos propaganda da Servos Store. Não, tá lançado aí. Vamos virar, eu vou falar. Garoto propaganda plus size. Né? Mas do cara da Servos Store é Thiago o nome dele também. Thiago também? Thiago também. Tinha que ser nome de apóstolo, né? Ah, querido, né, cara? Ó, seguinte, vamos começar com o sorteio então. Bora. Vamos sortear. Tomara quem que dê tudo será certo. o sorteado de hoje? Você está vendo aí na tela, neste exato momento. Sabe quem é esse cara? Maicon! Quem que é o Maicon? O Maicon, ele vai ser o nosso próximo patrocinador. Na realidade, ele já é, só que a gente vai falar um pouquinho da Top Furos. Top Furos, cara, é verdade, ele é daqui da região de Camboriú. Sim, querido. Michael, muito obrigado, você foi sorteado e foi abençoado, ó, tudo é resposta de Deus. Tudo é graça de Deus, e a gente vai estar em contato com você. Parabéns. Você escolher a sua camiseta, porque você, quando ganha da Servos Store, você escolhe o modelinho da sua camiseta que você quer, bonitinho, tá bom? Pra você poder se vestir legalmente e lindamente, certo? Agradecendo também ao Tiaraju Studios, da pessoa do Noel. Muito obrigado, o Ragnar. Ragnar, te amamos. Coração pro Ragnar. O Ragnar é assim, ó. Eu espero
que a namorada, esposa, noiva dele não Futura. tenha ciúme da gente. Futuro não tenha ciúme da coitado. gente. Porque cada episódio já tá no 579. É, 579 corações, Ragnar. Faz um! Né? 580. Né? Olha lá, Entendeu? ó. Ragnar, a gente te adora. uma hora dessa ele vai sentar aqui com a gente pra conversar um pouquinho, viu? Muito obrigado, Tiaraju Studio, Noel. Obrigado por nos ajudar e nos auxiliar nessa missão e acreditar nesse projeto. Você que precisa fazer as fotos, certo? De 15 anos, de empresa, corporativa, chama a galera aqui, que a galera é top. Eles que fazem a gente ficar bonito. É. E vai fazer você ficar bonito também. Tá vendo a gente aí? Olha só. Lindo, viu? A primeira vez queimamos uma câmera, né? Mas daí só foi questão de costume, né? daí Ajuste, já né? Deu tudo certo. Ali Ajuste. Tá filmando. Bobado, né? O Fabrício e eu pra filmar não é nem 4K, é 8K. É né? 8K. É muito pesado. É né? muito, Os dois né? juntos, assim. É muito. Próximo, vamos lá. É a Divino Amor. Loja Divino Amor, loja perfumada, loja Querida. maravilhosa que vende artigos religiosos. Lindo, terço, imagens, Você quer dar quadros. um presente tudo. pra alguém? Assim, ó, já Vai vou deixar lá. o spoiler pro Gui aqui, ó. Já vai comprar um presente Pode pra deixar, Duda, pode vai lá na loja. Né? Já foi lá, já. Vai de novo. Vai de novo. De novo. Sempre estão trazendo coisa nova. É bem bonito. É bem Próximo, Fabrício. É a verdureira Santa Regina. Coração pro Thiago também, Thiago. Coração. Obrigado, você Cara esteve aqui querido. conosco, Em dando seu nome de- testemunho. Ele que ajuda a gente a emagrecer, né, cara? Frutas Eu e falo por verduras. mim, né? Frutas e verduras é com ele lá, sempre fresquinho. E tô com preguiça. Você vai caminhar, você vai caminhando pra lá. Eu vou caminhando, Tá? né? Mas você que não gosta de caminhar, você tá em casa, né? O que eles têm, Fabrício? Eles entregam em casa. Delivery. Você tem um cardápiozinho lá que você clica lá, você tem um cardápiozinho delivery, você escolhe o que você quer. Eles mandam pro motoboy, alguém que entrega e na sua casa. Fechou. Fresquinho. Próximo. Ah, Santo Deus. Santo Deus. Os queridos. Coração pra eles também. Que Santo Deus, na pessoa da Vanessa. Lindo, Ó, maravilhoso. lindona a camiseta aqui, gente. Tem muitas camisetas. Todo episódio a gente sempre coloca aqui as camisetas deles aqui. Eles também, ó, moda católica linda, maravilhosa. Eu tenho várias camisetas deles. Quer saber uma curiosidade sobre isso? Quê? As camisetas utilizam 50% de garrafa PET. Ah, então o negócio é sustentável. É. Você ainda vai estar ajudando a cuidar do meio ambiente. Viu? Seja católico sustentável. Faz favor. Seja vergonha. E também Editora Católica Ave Maria. e eles que vão presentear vocês hoje. Olha Sabia? só, cara, na pessoa do Presente. Fernando. Ó, vamos começar, são 3, tá? Na pessoa- Vamos Nossa começar, viu? Senhora. Ó, aqui ó, coisa mais linda. Nossa Senhora abre os caminhos, Ai, que novena lindo. de Nossa Caraca. Senhora. E a gente ainda falando, né? Deus abre os caminhos. Ah, viu? Confirmação. Quer mais uma confirmação, hein? Mais uma Então, confirmação. vamos ver. Aqui ó, um Ih, manual Bíblia, cristão. uma Bíblia pra família. Agora Certo? vocês têm uma Bíblia. Tava precisando de uma Bíblia. Já Oh, tá glória. bom. Glória, sério. Vice? Ela tá- E Pra você. nós estamos no mês de março. Que mês é esse? Beijo de São José. São José. Mês de São José. Então, Aí, ó. olha só o que tá vindo pra vocês. Olha aqui, ó. Para, né, cara? 3 meses com São José. Ó, um brinde pra editora Católica Ave Maria. Ó, vamos todo mundo junto, Brinde. vai. Vai. Aê. Agora, vou dizer pra vocês. Gente, É presente atrás de presente aqui, ó. presente atrás de Muito presente. legal. Muito obrigado. Coloca juntinho os presentes aí, mostra aqui pra câmera. Mostra aí pro Olha ali, ó, pessoal. câmera 3. Olha que lindos, cara. Meu Deus do céu. Essa Família garota linda. propaganda aqui é linda. Produtos, Ó, vocês. produtos de muita qualidade. Acho que ele tá querendo pedir ela em casamento. Eu vou- Ele tá- fazendo- tá achando, tá achando. Aproveita o livro de São José, Ó, parceiro. Ali, ó, entendeu? Vai que dá certo. Vai lá em Cânticos. Né? É. Em Produtos. ti não há imperfeição. Muito bom, Boa. muito bom, muito bom, muito bom. Gente, que alegria, hein? E com certeza, cara. Ó, o Fernando, ele é o da editora Ave Maria. Ele vai estar aqui conosco, viu? Fernando, a gente te aguarda aqui pra você contar teu testemunho de E vida. é esse mês que ele vai estar aqui conosco. Esse mês também? Esse Olha mês. só que bênção, cara. E vou te dizer uma coisa, hein? Muito obrigado, Fernando, por você nos ajudar e nos auxiliar para que esses livros, a Bíblia, tudo isso, cara, tudo isso vai fazer sentido para os nossos convidados que aqui estão. Eles ficam sempre muito felizes de receber esses. Não são brindes, são presentes. São presentes pensados. Com são toda presentes de certeza. Deus. Gente, muito obrigado pelo sim de vocês. E eu digo pelo sim não só de estar aqui, mas pelo sim de levar a Jesus para as pessoas. Porque acredito eu, e o João também deve confirmar isso, porque ser ministro da Eucaristia, eu acredito que é uma missão tão linda quanto. Porque não é só simplesmente você ir lá e fazer o seu papel. É você viver verdadeiramente aquilo que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado pelo sim de vocês, por ajudarem tantas almas
a serem encontradas pelo amor misericordioso do Senhor. Nós ainda vamos nos encontrar em muitas missas. Vamos. E temos Retiros. Retiros. Esse ano promete no Javanesi. Um coração pra galera do Javanesi! Querido, né, cara? 579 corações já também. Já, bom. E, gente, assim, ó, muito obrigado pelo sim de vocês, por estarem aqui. É a primeira de muitas, não vai ser só uma vez. Vocês vão vir aqui outras vezes também. Eu quero, gostei. Já estão convidados. Vamos abrir um bloco aqui. Né? Sei lá, vamos inventar um bloco. Vamos fazer, aí por um pedir bloco. pra Deus um discernimento. Não, eu vou ver. Ministro Jovens. Ó, pronto, não sei, inventar algum nome aí. Vai dar certo, vai dar inspirar, certo. né? Gente, muito obrigado. E que Deus possa continuar abençoando vocês cada vez mais. O casamento de vocês, Amém. os estudos de vocês e principalmente a missão como ministros que levam sempre Jesus para todos que mais precisam. Amém, amém. Obrigado, gente. Nada, a gente que agradece, de verdade, fiquei muito feliz de ser chamado. Eu gosto muito de vocês já. Aí quando vocês abriram o podcast, cara, tomara que um dia me chamem. E aí chamaram, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo papo, pela conversa. Você aí de casa, que talvez sente no coração que esse desejo de ser ministro da Eucaristia, mas ainda não foi chamado, ou tá no aguardo, cara, reza. Coloca esse teu desejo nos braços de Deus, porque os desejos do nosso coração, os sonhos do nosso coração não estão ali por um acaso. Deus coloca ali, Deus deixa a semente porque tem algo ali. Então se você deseja, permanece firme, seja fiel já no pouco agora, tá? E reza que Deus um dia, tenho certeza que vai te dar essa graça, tá bom? E é isso aí, gente. Encerramos mais um episódio e esperamos você para o nosso próximo episódio do Pod Cristo Adoradores. E lembre-se, você pode ser o nosso próximo convidado aqui na mesa pra gente conversar, bater um papo, tomar um baita café e a gente te espera aqui. Obrigado e que Deus te abençoe. Posso só antes fazer um jabazinho? Claro! Ó, siga aí, fala o arroba Verdade, aí né? Verdade. do nosso, tem também o arroba do Javé, que é o nosso grupo de oração. É Goge Javanesi, né? Isso. Ela é da comunicação, ela serve as informações da gente. Fala aí, amor, fala aí. Siga o nosso Instagram do nosso grupo de oração jovem, o Javanesi, que é o melhor grupo de oração que tem na Arquidiocese de Florianópolis. @goge.javanesi. E siga também, já vamos fazer uma propaganda, o Instagram da Pastoral Jovem da nossa paróquia. Que agora, você que é jovem, que deseja viver mais, siga o Instagram da nossa paróquia para ver o que a gente está construindo lá para a juventude. Esse ano a gente sentou com o padre, fizemos um planejamento legal ali com o núcleo jovem da nossa paróquia e esse ano promete ali na paróquia de São Cristóvão. Então, se você é da região ali de São Cristóvão, região de Itajaí, aproveita, convido vocês também para participando, Claro, tá? com certeza. A gente vai estar com planejamento da hora, já soltou a agenda de fevereiro no Instagram, então segue lá para ficar atento de todos os eventos, as coisas que vão ter, que vai ser muito top esse ano, né? Esse ano realmente promete muito, tá? tem algum spoilerzinho pra dar ou não? Nem um spoilerzinho. Olha, o padre não confirmou, Aham. mas tem um cara famoso que ele tá querendo chamar para fazer um show, uma adoração bem top. Olha. Vai ser só. top, vai ser top. Mas isso só vai acontecer pra quem segue a for. conta. Segue Segue a lá. conta. Tem que seguir. Quer ficar sabendo das novidades? Segue a conta lá e acompanha tudinho. A gente não falou a conta, né? É verdade. @juventude.ppsc. Vai estar na tela. Vai colocar na tela aqui embaixo. Todos os Instagrams, vai estar tudo na tela. Passem pra gente certinho. Pode deixar, Tá? pode E deixar. você que já tá vendo, está aí o arroba, tá? Não espera, vai lá agora. Entendeu? Se você tá assistindo pelo YouTube, pega o teu celular e vai lá, sai do YouTube. Deixa acabar o episódio primeiro, pelo amor de Deus. Tá? E não esquece de curtir e compartilhar. Aí você vai lá e você já segue. Fechou? Deixa anotadinho aí. Fechou, galera? Que Deus abençoe vocês e nós te vemos no próximo episódio do Pod Cristo Adoradores. Com certeza. Até lá. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.